Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Hoje sentamos-nos na plateia do teatro para um programa feito em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II e onde vamos ficar a conhecer que espetáculos continuam a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e perpetuam a Odisseia Nacional que o Dona Maria anda a levar ao país, enquanto a Sala Garrett em Lisboa continua em obras. Damos as boas-vindas aos encenadores Jorge Andrade, da Companhia Mala Voadora, e à Zia Soares e à escritora Patrícia Portela. Em comum tem o facto de terem espetáculos que vai poder ver ou já amanhã ou durante o mês de maio. No MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa vai poder ver este sábado um espetáculo que tem como título a data simbólica de 25 de abril de 1974. Este é, Jorge Andrade, um espetáculo interpretado por José Neves e que recria o dia da Revolução dos Cravos, a partir de imagens desse mesmo dia. De que forma é que se fala do 25 de abril de 74 neste espetáculo? O 25 de abril de 1974 é um filme que está a ser realizado e é isso que nós vamos partilhar com o público que vier ver o espetáculo. O José Neves é um realizador que cria um filme que se chama 25 de abril de 1974. Nós recorremos às imagens de arquivo da RTP, imagens que documentam o dia de 25 de abril e a revolução que se deu nesse dia, desde a madrugada até à chegada da Junta de Salvação Nacional aos estúdios da RTP. E aquilo que nós fazemos no espetáculo, aquilo que propomos ao público é que o 25 de Abril nunca existiu, é uma ideia do realizador José Neves, que tem um argumento que, apesar da ação ter lugar há cerca de 50 anos atrás, não é uma reconstituição histórica, é um filme completamente de ficção. Se as imagens parecem antigas é porque elas foram tratadas para que assim o parecessem, e nós idealizámos uma revolução e é essa revolução que partilhamos com o público. No processo todo de criação tiveram a ajuda ou a consultadoria, podemos dizer assim, de quem viveu este dia na primeira pessoa. Sim, o Joaquim Furtado, nós tivemos algumas conversas com o Joaquim Furtado. Foi ele que leu em primeira mão o comunicado das Forças Armadas, o primeiro comunicado, quando estava a trabalhar na rádio. Chegaram lá os soldados que a história tem muitos pormenores, mas a dada altura o Joaquim Furtado ofereceu-se então para, se os soldados que estavam lá e com tudo aquilo que eles tinham para fazer durante aquele dia, perguntou-lhes se queria que fosse o próprio Joaquim Furtado a ler o comunicado e a ler esse comunicado que pede às pessoas para estarem em casa para que a Para revolução, não saírem à rua, exato. Para não saírem à rua e para que a revolução se dê o mais tranquilamente possível e claro, as pessoas, e fizeram muito bem, não seguiram as indicações do comunicado e saíram à rua e com elas foi feita também a revolução. Vamos agora sair à rua, mas até Aveiro. Vamos ao encontro da escritora Patrícia Portela. É lá, na capital portuguesa da cultura, que, como encenadora, a Patrícia estreou esta semana o espetáculo Mercado das Madrugadas. Este é um espetáculo que vai estacionar, podemos assim dizer, em Lisboa, no Largo de São Domingos, de 9 a 12 de maio. Patrícia, este Mercado das Madrugadas tem um subtítulo que está entre parênteses, mas que não me parece menos importante do que o título, e que diz Manuais de Instruções para Revoluções Futuras. Ora, que futuro é este de que se fala nos 50 anos do 25 de Abril, Patrícia? Olá Maria João, e obrigada por este convite de poder falar sobre este projeto que estreou a 24 de Abril de 74 na terra de Zeca Afonso, em Aveiro. Para já não vamos estacionar em lado nenhum. Que contamos, permite-me todo o cuidado com estas palavras, começamos em Aveiro, seguimos para Lisboa e depois contamos percorrer todos os cantinhos onde pudermos ocupar uma praça. E este projeto é exatamente sobre uma revolução que começa a 24 de abril de 2024 e continua pelos próximos 50 anos. E essa revolução implica uma revolução ecológica, uma revolução mental, uma revolução pessoal, uma revolução conjunta e, portanto, no fundo, é uma espécie de apelo a voltarmos a ocupar a praça e, em conjunto, pensarmos novas formas de nos organizarmos, novas formas de partilharmos as dificuldades, mas também os projetos e as revoluções e os sonhos. E o que é que seria, o que é revolucionário em 2024?
Basicamente começamos por ocupar a praça, já é revolucionário. E é, porque nós agora estamos muito fechados em casa e estamos muito mediados por uma série de mídia, por exemplo, como a rádio, como a televisão, e fazemos muito através de outras etapas e pouco de corpo a corpo. Portanto, logo isso é uma grande revolução. E depois também é dizer que não a uma série de coisas, e nós temos várias propostas, temos um elenco que tem pessoas que viveram o 25 de Abril, tem pessoas que nasceram em 74 e tem pessoas que têm agora 20 anos e que começam e que são o nosso futuro. E, portanto, é um projeto que eu acho assim muito bonito porque, no fundo, foi uma conversa que nós agora estendemos à praça, estendemos a todos os que se queiram juntar, uma conversa sobre o que é ser, o que é estar, o que é ter sido, o que é querer ser, o que é que falta para as relações futuras e o que é que já foi feito antes que se pode voltar a repetir e o que é que não se deve repetir. Portanto, só aí entre dizer que não a determinado tipo de formas de trabalho, dizer que não a determinado tipo de formas de alimentação, dizer que não a determinado tipo de abusos entre pessoas, só isso é altamente revolucionário quando é feito em conjunto e quando é feito com imensa solidariedade e empatia entre os pares. E é isso que é, sobretudo, este mercado. Já vou querer saber mais sobre este mercado das madrugadas. Zia Soares tem um espetáculo já estreado em Alcanena e que vai poder ver em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, de 24 a 26 de maio, que se chama Rapariga Sem Pérola. É um espetáculo para duas atrizes e que nasceu de uma conversa, de um diálogo com a escritora Jaimília Pereira de Almeida, mas também com as próprias atrizes. Foi no fundo, um espetáculo que nasceu no palco. De que fala este Rapariga Sem Pérola? Antes de mais, boa noite a todas e a todos. E o espetáculo chama-se Pérola Sem Rapariga. Fica a correção, Pérola Sem Rapariga. Exato. Então, este espetáculo nasce do meu encontro com a Jaimília, em que nós começamos a conversar sobre a possibilidade de criarmos alguma coisa juntas, uma vez que tínhamos esta mútua admiração pelo trabalho uma da outra. E é a Jaimília que surge com esta possibilidade de criarmos um díptico e a Pérola Sem Rapariga é a primeira parte deste díptico, que parte sobretudo da inspira sobretudo numa fotografia que faz parte do arquivo do Ansel, um fotógrafo alemão que fotografou várias pessoas escravizadas no Brasil, nomeadamente na Bahia, e há um retrato em particular que chama a atenção da Jaimília e depois, quando ela partilha esse retrato comigo, torna-se uma obsessão olhar para aquele retrato. A premissa para este trabalho era justamente não haver... eu não tinha sequer um ponto de partida de texto para começar a pensar sobre o espetáculo, nem sequer para escolher o elenco. Eu acabo por escolher duas mulheres que estão ligadas às artes visuais, às artes plásticas. Uma delas sequer é atriz, a Filipa Bossuet, que é irmã de uma atriz, a Cirila Bossuet, mas ela é jornalista e é artista visual. E foi simplesmente a partir desse retrato que eu escolho as atrizes, as performers, neste caso, a Filipa e a Sara Fonseca da Graça. Como se escolhesse primeiro o corpo... Isso. Para encaixar num texto que tem que eu desconhecia. Em crescimento, exato. Que eu desconhecia completamente. Então, o primeiro dia de ensaios, na Tobis, estamos às 4 e a Jaimília traz a primeira cena, em que uma boa parte da cena é ha 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 ha. São várias páginas a dizer ha 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 ha. Só isso já pôs o Jorge a rir, portanto. Sim, exatamente. E foi extraordinário porque de repente tínhamos ali 3 pessoas a ver aquelas páginas preenchidas com As e Hs continuamente e a Jaimília a rir-se muitíssimo, a olhar para nós, e depois chega uma altura que nós muito desconfortáveis e sobretudo as performers, mas chega uma altura que ficamos as 4 a rir durante muito tempo. Mas não é só do poder do riso que fala este espetáculo? O poder e a vulnerabilidade e a fragilidade do riso, não. É efetivamente um ensaio do riso, eu diria, mas é também uma opção muito grande sobre o olhar, sobre o lugar de ser olhado e o lugar de quem olha.
Há este confronto muito complexo entre a artista e o público. Jorge, o espetáculo 25 de Abril de 74 é também pensado para o público escolar. Que importância tem, sobretudo para uma pessoa como tu, que nasceste em Moçambique, num Portugal também de outra época, trazer este espetáculo para um público que nasce em democracia? Sim, bom, eu tenho 50 anos e quando o 25 de Abril teve lugar, eu estava numa outra geografia, em Moçambique, não é? E também tinha 11 meses. 11 meses e alguns dias. E como qualquer outro espetáculo que a Mala Voadora trabalha, para mim também é um pretexto para conhecer um bocado melhor sobre o assunto. Um assunto que, infelizmente, na minha altura, e até à vinda para cá estava a ouvir a uma rádio, não sei se é esta, a Rádio Renascença, não me recordo Claro que todo. era esta rádio. Claro que só poderia ser. E que falava sobre como é dado hoje em dia o 25 de Abril nas escolas, como é retratado um regime fascista, colonialista em que se vivia na altura e como isso tende a ser esbatido. Na minha altura nem esbatido era, porque nós raramente chegávamos a essa altura da história. Tínhamos uma história tão grande, não é? De 8 séculos que sobravam-nos 8 minutos para dizer muito rapidamente, e dependia do professor que tivéssemos, para falarmos um pouco do 25 de Abril. Portanto, para mim é um pretexto para revisitar essa história e conhecê-la em primeira mão. E depois, por outro lado, aquilo que não é partir do princípio que os jovens ou os mais graúdos pouco ou mais saibam sobre o 25 de Abril propriamente dito, para mim é uma oportunidade de voltarmos a olhar para aquelas imagens, que muitas delas são bastante icónicas, e pelo facto de colocarmos a possibilidade de elas serem fruto da visão de um artista que imaginou aquela revolução, podermos olhar para essas imagens com outro olhar, que não aquele que já está um bocado gasto e batido por anos e anos de história, em que passámos todos os anos por elas muito rapidamente. E achei que era um bom... para ver esse olhar, esse segundo olhar sobre as imagens, aquilo que nós idealizámos era que as mesmas fossem colocadas à frente do público com uma grande proximidade. Daí que tivéssemos pensado que algumas destas apresentações deste espetáculo sejam na sala de aula, para que depois do visionamento do filme ou da realização deste filme possa haver uma conversa com os alunos, no sentido de questionarmos o que é isto de nós, enquanto artistas, estarmos a transformar uma realidade que é ficção, mas como é que se nós temos sempre consciência quando ficções são passadas diariamente como realidades, e como é que é isso, como é que se lida com a realidade, e é nesse sentido que o espetáculo, que eu acho, ou a forma como ele, que inicialmente quando eu tive a ideia para o mesmo foi de o partilhar com um público mais jovem, porque se calhar é um público que mais facilmente poderá desconhecer que o 25 de Abril teve de facto lugar na história de Portugal e na história mundial, e para outros povos que teve uma grande importância, não é? A mesma data, e como é que podemos de facto olhar para eles e questionarmos se de facto aquele filme que nós estamos a propor como ficção, se foi uma realidade, e o que é a realidade e o que é a ficção. Patrícia Portela, neste mercado das madrugadas, o público vai andar de banca em banca, vai andar a flutuar, digamos, dentro do espetáculo, no meio da rua. Tu que nasceste no ano da Revolução, em 74, de que forma é que olhas para esta celebração dos 50 anos do 25 de Abril? O público vai andar como quiser neste mercado. Acho que vai ser mesmo em liberdade, e pode participar, pode não participar, pode assistir ao longe, pode assistir de muito perto, pode provar coisas, pode saborear, pode cantar, pode se juntar a vários momentos, ou pode só ver o espetáculo. Mas sobretudo pode pensar connosco. Acho que é um espetáculo que convida a pensarmos em conjuntos, que levanta uma série de questões, e isso em relação ao público. O que é que me perguntaste a seguir? Tu nasceste em 74, como é que tu olhas para a celebração dos 50 anos do 25 de Abril neste ano? Exatamente, por isso é que eu dizia que era importante, que é, mais do que uma celebração, acho que é um apelo à continuação. Acho que nós não devíamos celebrar só o 25 de Abril, nós devíamos
continuar o 25 de Abril. E essa é a proposta deste mercado, mas também é uma proposta mesmo para o dia-a-dia. A revolução é algo que se pratica, não se celebra, é algo que se continua. Há muita coisa para fazer, há muita coisa para melhorar, há muita coisa para reavivar, há muita coisa para voltar a fazer, há muita coisa para repetir, há muita coisa para não repetir. E esta ideia de ir para a praça, esta ideia de cantarmos juntos, celebrarmos juntos, pensarmos juntos, pararmos juntos, porque também, no fundo, este mercado é um convite a uma greve mundial, um dia em que o mundo para pensar em si próprio e começar a rearrumar, em vez de estarmos sempre a colar com fita cola todos os problemas que temos, não é? E a acrescentar mais problemas, porque nunca temos coragem para recomeçar verdadeiramente. E, portanto, eu acho que a revolução é isso, é um ato contínuo. Aliás, a origem da palavra revolução, não é? Era uma volta do planeta à volta dos céus ou à volta de si próprio. Portanto, é um ciclo que se completa para começar um novo ciclo. Portanto, é algo de movimento constante e de avanço, não é? Depois, os meios políticos transformaram a revolução em algo em que nós quebramos algo para começar algo de novo. Mas se nós juntarmos as duas ideias, a revolução copernicana e a revolução política e a revolução mental e a nossa revolução e as nossas revoluções à volta uns dos outros, temos este ciclo permanente de revolta, mas também de pensamento e de mudança. E é para aí que nós caminhamos. O espetáculo Pérola Sem Rapariga, agora digo bem, Zia Soares, é também um espetáculo que pensa o lugar da mulher negra, sendo que a Zia nasceu em Angola 2 anos antes da Revolução, espero não estar enganada nas contas, também tem este olhar para a Revolução com o peso dos 50 anos. É importante nestes 50 anos refletirmos sobre esse lugar da mulher e, em especial, o lugar da mulher negra na sociedade. Sim, acho que é importante e acho que é urgente, não é? E não ser uma reflexão pela rama, superficial, mas uma verdadeira reflexão. Pensar, e isto foi há muito pouco tempo que tenho chegado a esta conclusão, através até de outras pessoas que me têm entrevistado e falado, que é, sim, eu nasci em 1972, tenho 51 anos, vou fazer 52, e eu sou a primeira mulher negra em Portugal a dirigir uma companhia de teatro, eventualmente a encenar, eventualmente a primeira artista negra, seja nas áreas das artes performativas. Independentemente desta informação ou este dado ser altamente provado ou não, isto é realmente um ponto de enorme reflexão. Eu só tenho 51 anos. E isto é extraordinário, não é? Porque se formos ao Brasil, por exemplo, temos mulheres artistas com 70 anos, com 60 anos. Então, sim, claro que o espetáculo Pérola Sem Rapariga e todos os meus espetáculos não nascem porque eu quero pensar sobre o lugar da mulher negra, não é por aí. Esta é uma reflexão que acontece em consequência do meu próprio trabalho e, sobretudo, também acontece essa reflexão talvez mais profundamente, ou eu gostaria que isso acontecesse também mais profundamente por parte do público. Porque esta é a minha que está a fazer o espetáculo, claro. Sim, essa reflexão eu faço-a constantemente, a minha vida inteira, a toda a hora. Portanto, eu já estou num nível ou num patamar desta reflexão muito mais avançado do que a maioria do público que frequenta as salas de espetáculo, não é? Então, sim, este espetáculo também é revolucionário de alguma maneira por causa disso, porque tem uma equipa que é maioritariamente constituída por mulheres, maioritariamente constituída por mulheres negras. Então, acho que isso, acho que nesse sentido é interessante de fazer esse paralelismo com as questões que se prendem com o 25 de Abril e, como a Patrícia dizia, que não se podem esgotar numa celebração daquilo que foi o passado, mas que tem que ser um gesto contínuo e ativo, não é? No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados. Prossegue a Odisseia Nacional como modo de agitar as águas,
e de fazer pensar. E a minha primeira pergunta a Jorge Andrade tem a ver com as razões que o levam a utilizar uma metáfora contra as falsas histórias e as fake news, pois a cena que serve de base à invocação do 25 de abril de 1974, projetado hoje, denuncia a tentativa de uma ficção passar por realidade, exigindo-se aquilo que a cena procura, que a realidade passe por ficção. Será que esta recusa de banalidade permite compreendermos a difícil construção da liberdade? Considerando ainda esta relação de ambiguidade, de avanços e recuos, a pergunta que faço a Zia Soares é a seguinte, lembrando-nos da obra de Robin Cost Lewis, Voyage of the Sable Venus, do que seremos capazes, compreendendo o que sentimos pelo corpo, para que a liberdade seja algo que nos aproxima uns dos outros de um modo emancipador, como só o teatro é capaz. E para a minha amiga Patrícia Portela, presença permanente no espírito do Centro Nacional de Cultura, em que medida o mercado das madrugadas permitirá mesmo, neste tempo de guerras e atrocidades, encontrarmos tempo para pensar, para respirar e chorar em nome da liberdade. Jorge Andrade. Tentando ir ao encontro da complexidade da questão, a ideia que esteve na base para este espetáculo foi a obra de um outro artista que, controlando o tempo, consegue controlar a narrativa. E aqui o tempo serviu só como um pretexto. Muito resumidamente, trata-se da obra de um artista que é o John Smith, que ele nos anos 70 põe uma câmara numa esquina de Londres e filma o cotidiano. O vídeo está disponível online, que é da Girl Chewing Gum. Ele filma o cotidiano durante 11 minutos, a câmara só faz um movimento para uma torre onde existe um relógio, enquanto se assiste ao passar do tempo de um minuto do ponteiro maior que avança a sua medida. E, entretanto, a câmara volta a filmar o cotidiano. E o artista depois pegou nessa imagem que ele gravou ininterruptamente durante 11 minutos e chegou ao estúdio e gravou a voz dele por cima, como se ele estivesse a dirigir aquelas pessoas. E ele consegue dirigi-las exatamente como ele pretende, e nós criamos um efeito de quase de perfeição, apesar de ser uma manipulação terrível que ele faz através do tempo, que é as pessoas executam exatamente aquilo que ele diz que as pessoas devem fazer e da maneira que ele acha que devem ser feitas, ao máximo detalhe. Se o senhor passa de sombreiro e o vento dá uma rajada e leva o guarda-chuva do senhor, ele assim o diz para que aconteça daquela maneira. Obviamente que a coisa já tinha acontecido antes dele colocar lá a sua voz. E inclusive até o tempo, ele consegue controlar o tempo porque ele quer que o ponteiro avance no momento em que ele diz que sim. E aquilo que nos proporcionou este vídeo deu uma ideia de como é que é nós olharmos 50 anos depois para aquelas imagens e controlarmos como se estivéssemos a realizá-las neste momento. Como é que aquelas utopias e questões e gritos de ordem que são feitos naquela altura continuam a ressoar hoje, ou fazem hoje ainda tanto ou mais sentido que faziam na altura, ou como parece termos esquecido todos estes 50 anos que trouxeram-nos até aqui e parecemos recuar a uma revolução que trouxe todo o povo, uma massa, para a rua para que tivesse ela a própria voz. E é nesse sentido que é contra a banalização, dizia que eu colocava a pergunta, é contra a banalização, sim, da forma como nós olhamos para as coisas, e não quero, eu quero que este espetáculo seja sobretudo um objeto artístico, e daí que nós tenhamos uma conversa com o público a posteriori, para através dessa conversa, refletirmos sobre o espetáculo. Não pretendo, através do espetáculo, suscitar esta reflexão, mas é o que está na base desta anti-banalização do que é que poderão ter chegado aquelas imagens. Zia Soares. Eu não estou certa de ter percebido muito bem a questão, mas de qualquer das formas, acho que perante aquilo que entendi, dizer que o palco é sempre a cena, o palco é sempre um espaço e uma possibilidade de criar um mundo novo, não é? De criar um mundo ou destruir um mundo.
E a Pérola Sem Rapariga acho que faz exatamente isso. O espetáculo nasce quase de um vazio, uma ausência total de quase tudo, de luz, de objetos, e estão duas mulheres na cena que se predispõem a ser olhadas. E à medida que o espetáculo vai avançando, por via dessa obsessão de olhar e por via dessas gargalhadas que vão se tornando cada vez mais histriónicas até desaguarem num choro, e depois com toda a instalação que o palco depois vai tendo, com as obras do Quiloange Quienda, com a cenografia da Neusa Trovoada, com a música infernal do Sholagi, é como se nós chegássemos a um mundo de excesso de luz insuportável, em que se consegue ver todas as vísceras e todos os males daquele mundo, para finalmente se conseguir chegar a um lugar em que tudo isso desaparece e dá lugar a uma escuridão total. E essa escuridão é o sítio onde alguma coisa nova pode acontecer, onde a revolução deixa de ser necessária e o mundo passa a existir por si próprio sem que haja a necessidade dessa revolução. Então, acho que de facto é este gesto extraordinário que é performar, estar na cena, o perigoso que isso é e a revolução que isso tem sido e que precisa de continuar a ser, não é? Patrícia Portela. É exatamente esse o desafio que nos propusemos fazer, que é como é que nós voltamos à praça, não é? Que sempre foi o local de encontro, e colocámos logo desde o início duas questões. Uma é como é que nós podemos fundir-nos com a praça e transformarmos a praça nesse local de encontro que pode ser de onde começam manifestações, de onde começam revoluções, de onde começam mudanças, onde há encontros que nos mudam a nossa forma de olhar o mundo, porque na praça nós podemos encontrar estranhos, não é? Em casa encontramos os familiares, no trabalho encontramos pessoas que são próximas de nós, de alguma forma, têm o mesmo conhecimento, não é? Mais ou menos. Agora, na praça podemos encontrar toda a gente, não é? Isso para nós era muito importante, esse encontro, e que nesse encontro nós conseguíssemos convocar um espaço, não para muita coisa acontecer, no sentido de criar muito fogo de artifício e muita espectacularidade, e sim momentos em que nós fazemos perguntas e deixamos espaço para a resposta, momentos em que paramos em vez de avançarmos com muita ação, momentos em que reposicionamos imagens que nos são muito habituais e pensamos quem somos nós neste lugar, porque numa praça revoluções podem acontecer, mas também há fuzilamentos que podem acontecer, não é? Também há celebrações, mas também há mortes, não é? Nós vamos fazer, por exemplo, aqui em Aveiro, onde ainda estamos, vamos fazer no Largo Dr. Joaquim de Melo Freitas, onde foram decapitados republicanos, portanto, os primeiros heróis, não é? Que lutaram pela República. E no Lar São Domingos, não é? Que tem uma grande história, não é? Várias histórias de várias mortes e de um homicídio gravíssimo e generalizado de judeus. E, portanto, na praça pode-se matar, mas também se pode celebrar. E, portanto, é importante perceber, e acho que é essa a proposta para nós pensarmos nesta peça, é quem é que nós queremos ser nesta praça. Queremos ser as vítimas, queremos ser o carrasco, queremos ser aquele que dá o corpo ao manifesto, queremos ser aquele que fica a assistir ou que olha para o lado e não se interessa, queremos ser só testemunhas ou queremos mesmo participar. Mas essas perguntas só se podem fazer se nós primeiro pararmos para pensar. E o teatro, especialmente se for na rua e se for partilhado com toda a gente, que pode entrar e sair ao seu belo prazer, é a melhor ferramenta para podermos passear livremente entre a vida e a arte, entre a literatura e a conversa de café, e eu acho que essa é a melhor maneira de nós nos armadilharmos a nós próprios e de nos fintarmos e pensarmos e começarmos a pensar de uma maneira diferente. Nós incluídos, e quando digo nós, digo a equipa que construiu esta peça e que também e que tenho muito a agradecer porque se pôs toda no arame, sempre num espetáculo não tem rede, não é? Não tem mesmo rede, são corpos no espaço a contar histórias e a contar histórias que são algumas muito pessoais
e a partilhar sem medo de sair desta peça diferente. Eu já estou diferente. E acho que nós estamos todos diferentes. E vamos estender esse convite, esse desafio também ao público. Ficam aqui 3 propostas de 3 espetáculos. Agradeço a Patrícia Portela, Zia Soares e Jorge Andrade terem estado no ensaio geral da Renascença, feito em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II e que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Voltamos de hoje a 8 dias. Vamos estar em Buenos Aires, na Argentina, e trazer notícia da Feira do Livro, que este ano tem como convidada especial a cidade de Lisboa. Boa noite e bom fim de semana.